Aleluia. Isaías 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. Glória a Deus. É mais um dia que tu para ouvir a mensagem de Deus, em que o Senhor te manda dizer: a minha glória eu não dou a outro. A glória é do Senhor, não dá a outro. Você começou o ano ouvindo que é necessário confiar no Senhor e entender que tem que dar glória a Deus. Deus te prova no aperto para ver a tua reação, para que você valorize quando Ele te coloque no lugar largo. Quem tem fartura não entende o valor dos alimentos. Quem tem escassez valoriza um alimento como chega na mão, como se fosse o último. Então, o Senhor está dizendo: a minha glória é minha, a outra não darei. Eu não dou glória, não darei minha glória às imagens de escultura. O que é uma imagem de escultura? Imagem de escultura desenhada, formada, criada, elaborada, confeccionada em fábricas. Como o Salmo 115 fala, tem boca e não vê, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, som nenhum sai da sua garganta, necessita de que os leva. Então, o salmista, os profetas também falam sobre isso. As imagens de esculturas são abominações diante dos olhos do nosso Deus. Então, o Espírito de Deus, ele está preparando para arrebatar nos últimos dias uma igreja que confia no Senhor e que dá glória somente a Ele. Está no meio do aperto, mas dá glória a Ele. Quantos apertos tu já passou na vida e Deus te livrou? Quantas vezes você pensou que não ia aguentar e chegou até aqui? Então o Espírito de Deus falou isso comigo nessa tarde. A glória é minha. Abro porta onde não tem porta. E a glória é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Faço aparecer mananciais em desertos. E a glória é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Seco o rio, seco oceanos, e a glória é minha, diz o Senhor dos Exércitos, e a outro não darei. Ele é soberano. O Senhor te diz que do controle dele nada escapa. Deus é onipresente. Ele está presente na tua vida para dizer que todo o teu ser está sobre os cuidados dele. Vai chegar tudo no tempo dele. Vai chegar tudo na hora de Deus. A balança dele é precisa. E a balança dele se chama palavra perfeita. A palavra perfeita de Deus julga todas as coisas. O que tu passou antes, o que tu está vivendo agora, terá um julgamento amanhã. E o juiz de toda a terra dará o veredito sobre a causa. Mas a glória é dele. Entenda que a glória é dele. Daniel se vestia com vestes luxuosas, era um príncipe. Quando entrou na cova dos leões com as mesmas vestes, com os mesmos atrativos que tinha, era de linhagem nobre, era um jovem aparentemente feito. Quando entrou na cova dos leões, ele jogou tudo isso por terra e viu que a glória é do Senhor. O Senhor mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Louvado seja o Senhor. Sadraque e Abednego também eram jovens de linhagem nobres, levados no cativeiro lá, quando Babilônia sitiou Jerusalém, levou eles lá no cativeiro, eram de linhagens nobres. Quando chegaram na porta da fornalha lá, de cima da rampa, ainda de lá declararam para Nabucodonosor. Ainda assim disseram de lá para ele, em alto e bom som,
Se o Senhor quiser nos livrar, Ele é poderoso para nos livrar da tua mão e da estátua que tu levantou. Mas se Ele não quiser, ainda assim não nos curvaremos à estátua que tu levantou, não nos prostraremos, nem beijaremos, nem adoraremos a ela. A glória é para o Senhor. A glória é para o Senhor. Vive o teu aperto, olhando para o alto. Não vive o teu aperto buscando socorro na terra. Entenda que isso tudo é prova. Deus me falou nessa noite. Isso tudo é prova. A prova tem um começo, a prova tem um meio, a prova tem fim. Disse o Senhor que não tem prova que dure para sempre. Uma hora isso vai acabar. Aprende a viver o teu aperto, dando glória para o Senhor, porque a glória é para o Senhor, a glória é dele. A outro ele não dá. Dá glória a ele, porque na hora que o poderoso de Israel te tirar do aperto, tu não vai dar glória à imagem de escultura, tu não vai dar glória ao pau, à pedra pintada. Muda. Você vai dar glória ao Deus que é Espírito, que criou os céus e a terra. A glória é dele. Pedro, na pesca maravilhosa, em Lucas 5, viu tanta glória de Deus, que ele disse: Senhor, ausenta-te de mim. Ausenta-te de mim, porque sou pecador. Ausenta-te de mim. Ele viu o tamanho da manifestação da glória de Deus. O nosso ser é muito pequeno para expressar a plenitude da glória desse Deus. Mas que nessa noite haja um revestimento de poder na minha e na tua vida, e que eles vejam lá fora que há um povo sério, que glorifica um Deus vivo, verdadeiro, e que crê no poder da eficácia da sua palavra e dá somente glória a Ele. Eles precisam ver e reconhecer isso. Eles precisam entender que nós não somos movidos por dinheiro, não adoramos a Mamon. Nós não somos movidos por ganâncias dessa terra. Nós entendemos que a palavra de Deus é que permanece para sempre. Nós não somos movidos pelo que vê às vistas. Nós somos movidos pela palavra de Deus que está se processando dentro do nosso espírito, que trabalha dia após dia dentro do nosso espírito, nos renovando. Por isso nós temos que ser mais radicais ainda. Começa a ser radical com os de dentro da tua parentela, para que eles vejam que você não serve um Deus de brincadeira, serve um Deus sério, santo, que te trouxe ao alto desse morro para ouvir essa palavra nessa noite. A glória é dele, e quem sou eu, Senhor? Apenas instrumento para manusear o poder de Deus na terra. Só isso. O barro na mão do olheiro, que ainda nem é vaso, está sendo amassado, está no aperto, está na prova, mas na hora que ele te formar um vaso, Deus não levanta vaso para deixar vazio. Lembra de quando Eliseu entrou na casa daquela viúva que tinha 2 filhos? Ela mandou os parentes dela e lá os filhos dela pegar vaso emprestado na vizinhança, conforme a palavra de Eliseu. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Acabou o vaso, parou o azeite. Você quer ser um vaso na mão de Deus? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Então tem azeite para descer dentro de você ainda. É um ano para o azeite começar a descer no mês de janeiro, para começar a incendiar e aquecer a tua vida em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e renovando e jorrando como um copo debaixo da bica, e vão ver que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus de glória. Mas a glória é dele. Não reclama. Não comente o que tu estás passando com ninguém. Te manda dizer o Senhor dos Exércitos. O que tu está passando, comenta somente com Ele. Ele tem poder para sarar as tuas feridas, para responder a tua angústia, para multiplicar em bênção o teu sofrimento, e é poderoso para te tirar do aperto e te botar num lugar largo. Para de comentar com os outros. Antes de pedir oração, ore, porque Ele quer ouvir a tua voz. Daniel não tinha ninguém na cova dos leões para pedir oração, era ele que tinha que orar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eram eles que tinham que orar, a igreja não estava perto.
Paulo e Silas, Atos 16, um orava, o outro louvava, o outro orava, o outro louvava, não tinha igreja perto. Entenda que na hora do aperto, ainda que não haja homens e mulheres perto está o Senhor daquele que o busca. Perto está o Senhor daquele que o invoca. Invoca enquanto é tempo, invoca enquanto tu pode achar. Aprende a desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Volta para o princípio da tua vida de oração, como um dia tu teve na presença dEle. Porque perto está o Senhor. Aleluia. Se as coisas ficaram tortuosas, é porque tu abandonou Deus no princípio e tomou um caminho que Deus não entrou nele contigo. Volta ao princípio e diz para ele: Senhor, não quero eu entrar no caminho, quero que o Senhor me mostre o caminho, porque se Deus te mostrar o caminho, Ele vai na tua frente como uma coluna de fogo e Ele vai na tua frente como uma nuvem de glória. Pode não ter estrada de saída no meio do deserto que tu está vivendo, mas tem uma direção para te tirar do aperto que tu está passando. Isso tem. E a direção se chama Jesus, o Verbo de Deus. A comunicação é a oração e o intercessor é o Espírito Santo junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, diante do trono da sua graça. Fale com Ele nessa hora. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E entenda, a glória é dele. Ele não dá outro. E que com essa palavra o Espírito do Senhor nos abençoe, nos visite, nos renove e que a nossa vida seja para a glória somente e exclusivamente de Deus, o Todo-Poderoso. A Ele seja toda a glória para sempre, em nome de Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém.